tarde a todos. Bem-vindos à terceira temporada do Webinars da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, onde debatemos temas da atualidade, desafios, tendências que possam impactar a nossa atividade enquanto comunicadores. Queria começar por agradecer a disponibilidade dos três convidados que me acompanham hoje. Temos um painel composto, ao contrário do que vem sendo comum, por pessoas da mesma organização, neste caso da LIC, que levou a cabo um muito interessante estudo sobre a conversação online no período pré-eleitoral destas últimas legislativas do mês passado, e eu vou passar a apresentá-los. A Célia Fernandes, que é diretora de clientes de marketing da LIC, a Maria Essa, que é a diretora de assuntos públicos, e o Nuno Magalhães, que é o diretor de contexto político da LIC. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos vê neste terceira temporada do webinar. Vamos apresentar, como lhes dizia, o estudo que a LIC levou a cabo sobre a conversação online no digital, e eu, sem mais delongas, passo a palavra para a Célia Fernandes, que nos vai fazer uma introdução sobre como é que Data Intelligence pode ser aplicado a esta temática dos assuntos públicos. Boa, obrigada, Luís, e obrigada a todos e especialmente a pelo convite. Estávamos aqui, neste enquadramento do Luís, aqui rapidamente em mostrar a agenda. Nós queremos passar por estes pontos. Eu junto-me à equipa de assuntos públicos, a Maria Essa e o Nuno Magalhães, mais na vertente de explicar o porquê o Data Intelligence pode ser aplicado em todas, obviamente, todas as áreas de comunicação de uma agência e, em especial, o porquê em assuntos públicos pode fazer toda a diferença aplicar estas técnicas de análise. E vamos passar pelo estudo, que foi num período pré-eleitoral e o que não vai invalidar também ter uma discussão onde o Luís vai nos ajudar aqui a levantar questões que também se coloquem nos temas também em temáticas da atualidade e deixar, obviamente, um espaço para poderem colocar-nos questões e ter um debate em aberto com todos vocês. Por isso, vamos aqui dar início um pouco a esta parte mais de o como e o porquê aplicar esta área que eu lidero de Data Intelligence à área de assuntos públicos. E venho um pouco com essa filosofia e essa necessidade que sempre tivemos os consultores de comunicação, nós sempre quisemos que, obviamente, as nossas recomendações, as nossas sugestões com as pessoas com as quais trabalhamos tivessem a maior objetividade possível e fossem, obviamente, as melhores recomendações como consultora de comunicação. O que a Data nos permite é que esta consultoria de comunicação em assuntos públicos seja de uma forma objetiva, porque os dados nos permitem tomar decisões mais sólidas e mais justificadas. Daí que a importância de uma empresa ter uma cultura data-driven impacta qualquer área de comunicação, desde as mais corporativas a, obviamente, aquelas mais próximas ou mais naturalmente próximas a uma área de comunicação. E esta é um pouco a forma em que nós explicamos sempre isto. Todas as empresas têm, obviamente, este interesse mais que nunca de ter uma cultura data-driven. Todas as empresas têm grande quantidade de informação que pertence ou que podem aceder a ele de consumidores, de clientes, de todos os stakeholders que lhes interesse. Aqui o mais importante é saber o que fazer com esta informação. Os dados estão desestruturados e temos de estruturar e saber olhar para eles. Portanto, a importância de colocar conhecimentos data-driven nas decisões de comunicação permitem que sejam, como comentava há pouco, decisões objetivas e que nos deem garantias de sucesso, ou mínimo, permitam-nos que estejamos o mais longe possível de erros, de riscos que podemos estar a tomar, obviamente, com qualquer decisão em comunicação, em qualquer outra área que tomemos. Daí que
este posicionamento de colocar a data no core de onde as pessoas estão no centro, mas a criatividade e a inovação, para nós é fundamental e marca muito o que é a nossa visão, que, sim, obviamente entrar em detalhes, justificava um pouco mostrar por aqui uma consultora de comunicação como a nossa, em que áreas de corporativo, de assuntos públicos, de marketing fazem parte desde anos, tem agora uma necessidade e trabalhando intensamente para que no coração de tudo isto esteja a criatividade, a inovação e a tecnologia, porque fazem-nos, como vimos, ser melhores consultores de comunicação e basear-nos em decisões mais objetivas. Portanto, é esta forma de visão integrada que nós defendemos que a comunicação tem que ter. E aqui já entrando um pouco e deixando um pouco esta filosofia do porquê isto, ou porquê na LIT fazemos este tipo de trabalhos com esta visão, só rapidamente, e porque ajuda a explicar a dimensão ou a forma em que foi pensada o estudo, ver aqui a diferença em que para nós tem o que comumente conhecemos como digital listening, um social listening, que é todo aquele acompanhamento, monitorização diária, que quase todas as empresas, e ainda bem, estão sensibilizadas com isso, e ver como nós, na verdade, estamos e esta diapositiva ajuda melhor, nós estamos noutra vertente com este tipo de estudos. Por un lado, o digital listening é totalmente válido e necessário. Nós estamos de acompanhar uma escuta diária para identificar picos de conversa, para identificar padrões de comportamento, para analisar o sentimento. E o que nós comumente, qualquer empresa faz como um zoom-in e que permite identificar tendências para tomar decisões no dia a dia, mas há uma visão diferente e complementar, não invalida uma com a outra, que tem o Data Intelligence, que é uma visão de zoom-out, que nós às vezes precisamos de sair do que é a nossa borbulha, não é? E de ouvir o que acontece dentro da nossa empresa ou acontece dentro de uma temática, precisamos de entender muito mais, precisamos de entender o setor, precisamos de entender os concorrentes, e isso, com maior volume de informação, permite-nos validar tendências, validar padrões, validar hipóteses, inclusive antecipar coisas que podem acontecer, pegando num histórico de uma conversa, identificando os comportamentos que houve nesse período. Portanto, é um olhar diferente, é complementar. O idealmente deve fazer essas duas coisas, estar a fazer um segmento em zoom-in e um segmento em zoom-out. E este estudo, agora perceberá melhor pelas conclusões, implica uma maior massa de conversa, que aí é a chave de tudo. Precisamos de grande volume de informação para este tipo de análise como a que trazemos hoje. É totalmente complementar a, como digo, uma monitorização e acompanhamento diário. O que podem ver aqui é, de forma muito simplificada e não entrando em linguagem muito técnica, qual é um framework de um estudo similar a este que apresentamos hoje das eleições 2024. Quando pensamos num estudo deste, pode ser através de um sucesso, um tema, ou pode ser um desafio que uma empresa tiver e que precisar de auditar e de perceber padrões, tendências, todas aquelas características que vimos anteriormente. O primeiro de tudo é definir o objetivo, é saber exatamente o que queremos validar dentro do estudo. E isso se faz também através de perguntas, seja, que perguntas queremos responder dentro do estudo, e isso permite-nos também identificar e fazer um mapeamento de que termos temos de colocar dentro da nossa análise para começar a construir e ir à procura dos dados que queremos. Todos esses dados, que como diz aqui no step 2, estarão através de uma query, que é plataformas de extração de informação de conversas sociais permitem-nos chegar a esses dados. Todos esses dados estão totalmente desestruturados. Não sabemos qual é a ligação entre eles, que é o que nos permite, o que já fazemos numa fase 3. Fazemos uma montagem através de dashboards de análise. Aqui já entra uma equipa que vai muito mais além dos tradicionais consultores de comunicação. Temos de chamar uma equipa de data science e equipas técnicas que, através de técnicas de processamento de linguagem,
criam dashboards que permitem simplificar também aos consultores de comunicação toda a análise de informação, portanto, estruturam toda a informação e já permitem que, através de gráficos de visualização desta data, saber interpretar e estruturar-nos toda a informação. Isto, toda a informação de forma estruturada, teremos tentado criar regras e categorias e filtros que serão as formas de questionar essa massa de informação com as perguntas que queremos responder. Através desses filtros, iremos à procura, então, de validar todas as hipóteses que definimos anteriormente. E, por último, obviamente, construir um relatório, identificar os resultados e parece que é a menor das nossas, é o menor do nosso trabalho, já estaríamos na última fase, mas é um grande desafio porque há muita informação e temos logo de ir à parte mais interessante e construir exatamente os resultados que queremos com os insights que queremos. Daí que, e como já fizemos em anteriores ocasiões, já fizemos um estudo algo similar quando concluíram as Jornadas Mundiais da Juventude. Este estudo publicou-se no dia 5 de março, dias prévios ao momento das eleições, ao domingo eleitoral, e fizemos, portanto, uma análise pré-eleitoral, queríamos antecipar e queríamos ir identificando que temas e que interesses iam surgiram durante a conversa social, e que obviamente eram tema para as pessoas que dias depois iam votar nestas eleições. Portanto, essa foi a nossa intuição, a fazer uma pré-análise desse momento pré-eleitoral e retirar todas as conclusões que surgiram. Aqui rapidamente, e vou deixar agora a Maria explicar exatamente as principais conclusões, só um repasso, um olhar rápido à metodologia. Nós fomos a identificar um período durante 2 meses, desde o dia 1 de janeiro até o dia 29 de fevereiro, e exatamente o análise, o que pretendia era ver essa precisão social das eleições. Para isso, fomos identificando diferentes grupos de interesse, diferentes temáticas, que isso agora é que vamos entrar de uma forma sintética, e as fontes de dados, que é aquela informação que nós conseguimos aceder de forma automatizada e sem ter que recorrer a, 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 a formas de captar que não são aquelas que são abertas, foram conversas no Twitter, no X, e notícias online. E como podem ver aí, foram mais de 200 mil mensagens que foram analisadas através da nossa equipa, através de diferentes técnicas de processamento de linguagem, de aprendizagem automática, que ia permitindo-nos toda esta tecnologia, e como entrou depois toda a equipa de assuntos públicos, que agora sim vou deixar a eles explicarem melhor como entrou toda esta equipa depois com toda esta interpretação de informação que fez deste lado a equipa digital, a fazer todo o seu trabalho de interpretação de informação. E agora passo a palavra à Maria Essa, vai explicar aqui os principais insights do nosso estudo. Obrigada. Eu aproveito só, desculpa Maria, para interromper, para referir que quem na nossa audiência quiser ir colocando questões, que o faça no botão em baixo de Q&A, de perguntas e respostas, e nós tentaremos depois reencaminhar para qualquer destas três brilhantes personagens que hoje nos ajudam aqui a perceber a conversa online no período das eleições. E já agora aproveito, já que vos interrompi, também para dizer que este webinar vai ser gravado. Nós contamos não gastar mais de 45 minutos com a apresentação e depois teremos 15 minutos finais, um bocadinho para debate, aproveitando então as questões que nos coloquem, e tentaremos, obviamente, responder ao maior número possível. Maria, obrigado. Obrigada, Luís. Obrigada, Célia, também pela introdução mais metodológica de como é que fizemos este trabalho. De facto, nós quisemos aproveitar o facto de termos um período eleitoral mais alargado do que é habitual, daquelas típicas 2 semanas de campanha. Este ano tivemos a certeza em novembro de que iríamos ter eleições antecipadas, e em janeiro já tínhamos os líderes definidos em termos dos partidos, quem é que se iria candidatar como cabeça de lista, e portanto tínhamos todas as ferramentas necessárias, todos os dados para podermos fazer esta análise. E o que é que este primeiro gráfico que temos aqui nos mostra? Que ao longo desses 2 meses o volume de conversação foi sendo sempre interessante e relevante.
Portanto, foram temas que puxaram pela conversação online, puxaram por quem nós analisamos. Nós analisamos perfis de jornalistas, perfis de políticos, de aquilo que chamamos o cidadão comum, que não está afiliado e que comenta os temas, e, portanto, fomos conseguindo ver como é que estas comunidades comentavam cada tema. E este é o primeiro dado que vos podemos dizer, e que é visível, de facto, há aqui uma permanência da conversação e do interesse na conversação com picos de conversação. E quais foram esses picos? Ali o ponto B mostra-nos a importância que os debates televisivos ainda têm. A partir do momento em que os debates televisivos começaram, houve um aumento da conversação online de 62,8%, e os seguintes picos que aí vêm, o C e o D, foram provocados também por esses debates. Portanto, na verdade, há um grande aumento da conversação a partir do momento dos debates, e que, na verdade, foi antes do início oficial da campanha eleitoral. Portanto, este é o primeiro dado que, no fundo, destacamos aqui como um ponto importante. Depois, temos aqui uma espécie de ranking dos tópicos que chamaram mais o interesse das pessoas e que, no fundo, dominaram esta conversação online. Não vou ao detalhe de todos, mas queria deixar-vos aqui algumas notas sobre as conclusões a que chegamos. É claro o domínio da economia e impostos, não é surpreendente no sentido em que é uma temática bastante abordada em períodos eleitorais, todos os partidos, cada um à sua maneira, acabam por puxar este tema, mas o volume de conversação que este território teve foi de facto muito significativo, com 32,8% do total da conversação, e tendo sido alimentado pelos diversos grupos, pelas diversas comunidades. Portanto, foi a sociedade civil que mais falou de economia e impostos, com 31% da discussão da sociedade civil ser focada neste tema, em comparação com os 21% que os líderes políticos e partidos dedicaram a este tema no global da sua conversação. Mas há aqui uma aproximação, de facto, quer políticos, quer cidadãos quiseram falar deste tema, e foi um tema bastante relevante, e aliás, daqui a pouco falaremos sobre isso. É um tema que ainda domina a atividade política e mediática no pós-eleições. Depois temos, se calhar, uma das maiores surpresas que nós tivemos com este levantamento, porque naturalmente aquela definição inicial, como a Célia vos explicava, dos temas que temos que definir, que vamos acompanhar, nós baseámos muito naquilo que já são temas que os partidos normalmente trazem para os seus programas eleitorais e temas que eram muito mediáticos na altura, a tentarmos cruzar aqui o que poderiam ser os temas mais interessantes. Achávamos que o Serviço Nacional de Saúde, a educação e a habitação, que foram temas muito relevantes no último ano em termos de contestação social, iriam estar pelo menos no top 5 dos temas mais falados, e isso não aconteceu. O Serviço Nacional de Saúde, sim, é o terceiro tema mais falado, com 17,3% da conversa global, e está muito à frente dos outros temas de contestação social, como a habitação e a educação, que ficaram em 6º e 13º lugar. Portanto, esta foi das maiores surpresas que tivemos. A conversa sobre a educação é residual, e se virem, a da habitação tem o mesmo volume do que o ambiente, que não deixa de ser ainda um tema bastante setorial. Portanto, esta foi das conclusões mais surpreendentes que tivemos. No Serviço Nacional de Saúde, quais são os temas mais relevantes? A crise das urgências, desde o início do ano, que foi um tema muito relevante, a pressão sobre os profissionais de saúde e também alguma discussão sobre as parcerias público-privadas, também acabou por trazer aqui algum volume de conversação sobre este tema da saúde. Outro destaque, a corrupção. Sabemos que o contexto em que estas eleições foram marcadas, portanto, em novembro, todos achávamos que a corrupção iria marcar o debate político, os temas mediáticos e até a conversação global dos cidadãos, e o que verificamos aqui é que, de facto, é o quarto tema mais falado, mas não tem comparação com o terceiro tema do Serviço Nacional de Saúde. Em termos de volume, estamos a falar de 8,2% de menções. Além disso, vemos que é um tema, sobretudo, falado pelos jornalistas e pela sociedade civil, com percentagens semelhantes, entre os 7% e 8%, e os políticos falaram muito pouco de corrupção. Acaba por ser um tema naturalmente sensível, e os políticos, apenas 2,4% da conversação dos políticos foi dedicada à corrupção.
O que é que também podemos concluir dos dados que nós recolhemos? Que o tema da reforma da justiça, que podemos interpretar como uma das soluções para o combate à corrupção, foi dos temas menos discutido na conversa global. E apenas nos debates mais relevantes é que esse tema acabou por ser trazido para a conversação e não teve impacto naquilo que é a conversação global. Por último, um tema que nós não conseguimos antecipar neste nosso levantamento inicial, quando montámos, no fundo, a metodologia, foi o tema das forças de segurança. Porquê? Não era um tema... Podes deixar, Célia, porque conseguimos ver nos gráficos a diferença. Este gráfico aqui mostra, no fundo, a dedicação de cada comunidade a cada tema. E aqui conseguimos ver, no tema da segurança, há aqui uma diferença. A segurança nós tivemos que incluir no estudo, quando começaram a surgir manifestações dos polícias e também uma célebre entrevista do presidente do sindicato dos polícias, e esse sim foi um grande pico de conversação, dizendo que estas reivindicações poderiam até pôr em causa o próprio ato eleitoral. E, portanto, foi um tema que tivemos de incluir ad hoc, e há aqui uma diferença entre a dedicação de candidatos e partidos, se virem é muito, muito reduzida, face àquilo que a sociedade, os mídia, que são quem mais puxa por este tema, naturalmente pelos factos que foram acontecendo durante o período pré-eleitoral, e os opinion makers e a sociedade aqui com uma percentagem semelhante na dedicação a este tema. Portanto, este também foi uma surpresa porque não o conseguimos antecipar, lá está, mas por outro lado viu-se que os políticos, e também aqui pode haver uma interpretação de ser um tema também sensível, não é fácil de resolver, acabaram por não tocar muito neste tema. Aqui também se vê neste gráfico o que vos comentava em relação à corrupção, que de facto há diferenças entre as comunidades que aqui temos da dedicação a este tema e, portanto, fica ainda mais claro o que vos comentava anteriormente. Quisemos juntar a esta análise, e porque também sentimos que as redes sociais são cada vez mais relevantes para qualquer entidade que queira comunicar, seja uma empresa, seja uma organização, seja um partido político, e, portanto, quisemos complementar este levantamento de informação com uma análise quantitativa da dedicação dos partidos e dos seus líderes nas redes sociais. E baseámos-nos aqui nestes 4 indicadores: o número de seguidores, a taxa de interação, a média de interações por cada publicação e o número de publicações que cada partido teve no período analisado. Mais uma vez, a análise foi durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano. O que é que as conclusões nos mostram? Eu vou aqui indo ao detalhe dos slides que vêm, mas, sobretudo, mostram que há estratégias diferentes por parte dos partidos, tal como os partidos têm estratégias diferentes noutros canais de comunicação durante as campanhas, também nas redes sociais. Isso acontece. Há líderes que optam por determinadas plataformas digitais dirigidas aos mais jovens, como o TikTok, onde só estão 3 líderes: Pedro Nuno Santos, André Ventura e Inês Sousa Real. Portanto, é uma plataforma onde ainda há alguma resistência ou pouco interesse, não sabemos, dos líderes partidários para estarem presentes. Os partidos de direita têm quase o triplo das interações nos seus conteúdos do que os partidos da esquerda, no total das 6 redes que analisamos, e aqui, mesmo que descontemos o que nós chamamos o fator Chega, vemos que a direita continua a ter mais interações do que a esquerda. Portanto, a conclusão mantém-se válida mesmo que só analisemos sem contarmos com o Chega. O X é uma rede transversal. Todos os partidos a utilizam, alguns com maior eficácia e com maior foco do que outros, mas é uma rede que acaba por ser utilizada por todos os partidos. A média de interação dos conteúdos dos líderes de direita é 6 vezes superior à média de interações dos líderes da esquerda, no total das 6 redes também. E depois, em termos de prioridades na comunicação, vemos que PS, PSD e Bloco de Esquerda continuam a ter formas de comunicação nas redes sociais mais tradicionais. Utilizam, por exemplo, ainda utilizam muito o Facebook, e mais o Facebook do que qualquer outra rede social. É o caso de Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro e Mariana Mortágua. Enquanto que o PCP, IEL e PAN não utilizam de todo o Facebook como principal ferramenta de comunicação. Portanto, aqui também vemos como há diferenças no tipo de canal que é elegido pelos partidos.
Depois temos a Aliança Democrática com as melhores taxas de engagement entre coligações e partidos no Facebook, no X e no Instagram. Para a maior parte dos partidos analisados, o TikTok é a rede que apresenta uma melhor taxa de engagement. Como vos dizia, apesar dos líderes partidários, a maior parte deles ainda não está nesta plataforma, os partidos já estão e tentam criar aqui a ligação com comunidades. Numa plataforma onde André Ventura claramente domina, tem sido um tema bastante analisado no último ano, este crescimento do Chega e de André Ventura no TikTok, tem mais de 200 mil seguidores e um volume médio de interações bastante significativo. No entanto, Inês Sousa Real e Pedro Nuno Santos, que são mais recentes nesta plataforma, também conseguem ter taxas de engagement interessantes para aquilo que é o seu número de seguidores atual. Portanto, estão a ter um progresso interessante nesta entrada nesta plataforma. O LinkedIn, que é uma rede que todos, enquanto profissionais, utilizamos, ainda não é muito utilizada pelos partidos e pelos seus líderes. Detectámos Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, Rui Tavares, do LIVRE, e Inês Sousa Real, do PAN, como perfis que utilizam o LinkedIn para as suas comunicações, e no Threads também acabamos por ter aqui alguma disparidade entre os partidos naquilo que é a sua utilização. Outro dado interessante, e que muitas vezes falamos em comunicação, de que menos é mais, e que a quantidade nem sempre nos garante o impacto desejado, é o caso do PCP. O PCP foi o partido que mais publicou em todas as redes que nós analisamos, e é o partido que tem maior dificuldade ao mesmo tempo em ser atrativo, em termos de interação com as suas publicações e com o número de seguidores. Portanto, acaba por ser também aqui um exemplo de que nem sempre o facto de muito fazermos leva-nos onde nós queremos. E, no fundo, estas eram as principais conclusões que vos queríamos deixar, também reforçando, tal como o Luís disse, que se tiverem dúvidas para irem partilhando. E agora, Luís, também temos aqui um momento também de reflexão sobre esta apresentação. Muito bem, obrigado, Maria. Temos já aqui algumas questões, e há uma que é mais prática, que tem a ver com o estudo, que é colocada pela Anabela Mateus, e que pergunta quais foram os partidos de direita considerados, uma vez que não foi considerado o Chega. Foram considerados todos, portanto, a Aliança Democrática, a Iniciativa Liberal e o Chega, eles foram considerados. A questão é que, quando dizemos que a taxa de engagement foi muito superior à direita em comparação com a esquerda, nós quisemos fazer este filtro de, ao mesmo tempo que queríamos saber se continuava a ser válida a afirmação de que a interação tinha sido superior à direita do que à esquerda, se tirássemos o Chega, porque tem sido um partido que tem crescido muito nas redes sociais e, portanto, queríamos perceber se os outros partidos mais tradicionais, como o PSD, ou até a própria Iniciativa Liberal, que na altura em que nasceu foi muito alimentada pelas redes sociais, sobretudo o Twitter, ou ex-Twitter, agora X, e, portanto, nós englobámos todos. Depois, nas conclusões, é que tentámos este filtro para que as pessoas também não achassem que estavam a tirar conclusões sem termos pontapés e medida face à situação atual. Obrigado, Maria. Nuno, duas questões para ti. Nós estamos a fazer este evento no dia em que o Governo acabou de entregar o programa no Parlamento. Em que medida é que este novo Executivo pode responder às principais preocupações manifestadas nesta conversação pré-eleitoral e que a Maria acabou de espelhar aqui um pouco com a sua apresentação? Muito obrigado, Luís. Boa tarde a todos. De facto, nós fazemos este webinário, coincidentemente, ou não só no dia, eu diria no dia e na hora seguinte à entrega do programa do Governo na Assembleia da República, como também, repara agora, exatamente um mês depois das eleições. Portanto, fazemos esta reflexão no dia 10 de Abril, quando as eleições ocorreram no dia 10 de Março. E, portanto, temos este duplo critério, o critério primeiro do tempo, um mês exatamente, e o critério depois da entrega, e já conhecermos, pelo menos já conhecermos genericamente, não deu para ler as muitas páginas, mas conhecermos genericamente o programa do atual Governo. E a conclusão, por vários motivos que procurarei elencar, é que de facto esta conversação que foi tida na fase pré-eleitoral teve sua consequência
no programa eleitoral do partido vencedor da AD e depois no programa de governo, do governo então formado, também a partir dessa nomeação por parte do Presidente da República da AD. De resto, se nós repararmos, tem havido uma certa constância do ponto de vista de alguns dos temas que foram os mais falados e que estão nos primeiros 6, 7 lugares deste estudo, com depois aquilo que tem sido quer o discurso, quer a consequência do discurso, o programa de governo. E quando digo isso, digo, desde logo, diria 3 temas, de forma muito clara, fizeram parte das prioridades do discurso do governo após a sua posse. Desde logo a questão da economia e dos impostos. Foi uma matéria que constou de forma muito sublinhada do discurso de posse do Primeiro-Ministro, que desde logo anunciou a continuação da intenção de redução dos impostos, quer ao nível do IRS, quer ao nível do IRC, e a confirmação que temos hoje, que de facto no programa do Governo podemos verificar que medidas emblemáticas, como a redução do IRS ao nível das taxas marginais entre 0,5 pontos percentuais e 3 pontos percentuais nos primeiros 8 escalões do IRS, consta do programa do Governo. Ou seja, é um objetivo que não está calendarizado, mas calculamos, ou deve-se pelo menos ser percepcionado, que irá acontecer no próximo Orçamento de Estado. Da mesma forma que a descida faseada do IRC até 15 pontos percentuais e durante uma legislatura também consta deste programa de governo e também foi anunciada no discurso de tomada de posse do atual Primeiro-Ministro. Uma terceira medida, de resto muito falada nas redes sociais, diria quase que sem surpresa, que foi a questão da redução do IRS para os jovens, através da fixação de uma taxa máxima de 15% para os jovens com menos de 35 anos de idade, também consta do programa eleitoral. E, portanto, há de facto esse caminho, essa consequência, se quiserem, essa sequência, mais até uma consequência do estudo ser dos temas mais falados nas redes sociais, ser um dos temas pré-determinados pelo Primeiro-Ministro para salientar no seu discurso de tomada de posse e, seguramente, também consta do programa de governo e da discussão que irá ocorrer nos próximos 2 dias. O segundo tema é a questão também da saúde. Não é? Vimos o primeiro tema mais falado, também o segundo tema mais falado, e o terceiro tema mais falado, mas na verdade o segundo tema, porque os debates são o segundo tema do nosso estudo e não faz muito sentido continuarem a ser tema, digamos assim, mas na verdade o terceiro, que é a saúde, teve o mesmo percurso, ou seja, foi uma parte integrante e muito importante do discurso do Primeiro-Ministro na tomada de posse, e se repararem, a parte sectorial do programa de governo, ao qual é dedicada mais páginas e mais quantitativamente, do ponto de vista qualitativo, é aquele tema que está com medidas mais especificadas, mais concretizadas, eu diria até algumas quase de pormenor, e que já lá irei, e que resulta de uma certa opção da parte do governo em relação a este programa de governo, que não é o habitual, ou seja, habitualmente há uma certa uniformização de critérios e uma certa uniformização de opções sectoriais ao nível de cada área, e que neste não há uma grande disparidade entre áreas. Há áreas que estão muito pormenorizadas, há áreas que não estão tão pormenorizadas. Isso, a nosso ver, tem muito a ver com o próprio contexto político e a opção do governo de procurar estabelecer metas do programa de governo que saiba de antemão que as pode, a relativamente curto prazo, cumprir. Terceiro exemplo, tem a ver também com a questão da habitação. Ou seja, também foi dos temas, não se porventura, como a Maria Essa bem sublinhou, não tão destacado nas redes sociais, consoante seria de esperar, mas ainda assim fazendo parte dos 5 primeiros, e que também foi chamado a atenção para o discurso do Primeiro-Ministro na tomada de posse como um tema que iria constar do programa do governo, e consta. Consta, desde logo, em várias áreas sectoriais e, porventura, da forma mais disruptiva em relação ao governo anterior. Porquê? Porque se assume claramente a revogação de várias medidas do pacote mais habitação, do famoso pacote mais habitação, e que desde logo foi anunciado durante a campanha eleitoral, e muitos deles, nomeadamente a questão da taxa, a questão da não renovação das licenças, a questão da diferenciação entre os residentes não habituais e habituais, tudo isso consta do programa de governo e
para alterar ou pelo menos para ponderar a sua alteração. Então talvez é a área mais disruptiva e a área que maiores diferenças podemos encontrar naquilo que poderá ser um programa de governo de outro partido que não a coligação. Isto tem a ver com aquilo, com uma opção que nós queremos que este governo tomou e que levará tendencialmente a procurar que seja um governo que irá cumprir com o seu programa eleitoral e depois com o seu programa de governo. Não tanto, e aqui não há nenhum juízo de valor nesta minha apreciação, não tanto por ser mais cumpridor ou menos cumpridor do que outros, não tanto por as pessoas serem mais cumpridoras ou menos cumpridoras, mas pela sua circunstância. Primeiro porque é um governo minoritário, é um governo que estará sempre e constantemente sob escrutínio e a necessitar de acordos com outros grupos parlamentares, razão pela qual, pelo menos segundo anunciou, não fiz as contas, não posso garantir que são 60, mas o governo anunciou que terá ido buscar 60 medidas e incluído no programa do governo 60 medidas que estavam nos programas eleitorais de outros partidos. Enfim, algumas estarão lá com certeza. Não tive obviamente tempo de confirmar uma a uma, mas desde logo de facto há essa procura de pelo menos poder dizer que há uma tentativa de diálogo ou incluir 60 medidas que não estavam no programa eleitoral da AD, que estavam no programa eleitoral de outros partidos e que agora estão no programa de governo. Por um lado por aí, mas também pelo facto, como eu dizia há pouco, ou seja, da procura de ser muito concreto nas promessas em algumas áreas e, ao mesmo tempo, paradoxal que possa parecer, muito evasivo noutras. De forma a quê? E quando um governo faz isto, o que é que quer dizer? Quer dizer que está a ter uma postura defensiva em relação a si próprio, no sentido em que faz o programa de governo não tanto a pensar numa certa calendarização do cumprimento das promessas, mas mais a pensar numa fiscalização do cumprimento das promessas ou não. Ou seja, claramente este programa de governo ressalta uma grande preocupação de só assumir compromissos mais concretos quando e se o governo está em condições de cumprir a relativamente curto prazo. Portanto, para responder à pergunta, Luís, eu creio que há uma clara simbiose entre aquilo que são os temas mais destacados na conversação digital no pré-eleições. Eu até acrescentaria um outro momento, que é o momento do primeiro discurso do Primeiro-Ministro enquanto tal à nação, que é o discurso da tomada de posse, e agora, hoje, do programa de governo. Obrigado, Nuno. Uma pergunta ainda mais para ti, que tenho aqui, que vemos neste estudo não só uma discussão relevante no período eleitoral, usando estes meios online como aposta por parte dos partidos nas redes sociais, embora com diferentes estratégias de uns para os outros. Perante esta atual composição do Parlamento, com um governo minoritário, é expectável que estas ferramentas de comunicação, como sejam as redes sociais, ganhem ainda mais relevância, ou pensas que há uma tendência agora para uma acalmia nestes canais? Estás sem som, Nuno? Peço desculpa. Dizia eu que é uma pergunta que se permite a um certo grau especulativo, não é? De palpite, digamos assim. Mas eu diria que sim. Claramente que sim. Por vários motivos. Um deles já elenquei, não é? Há aqui um certo clima que perpassa por todo o espectro político e o próprio Parlamento de isto pode acontecer, quando digo isto, é uma nova campanha eleitoral a qualquer momento. E, portanto, vai estar tudo a postos, ou pelo menos a atitude será de estar sempre toda a gente preparada para que algo nesse sentido possa acontecer. Mas não é só isso, não é só esta razão, se quiser, mais conjuntural. Acho que há uma razão estrutural que tem a ver com a própria sociedade, e os políticos não podem esquecer a sociedade que se inserem, por muito que não gostem, e a grande maioria deles não gosta das redes sociais, mas, e aliás, os resultados que nós vemos, e aquilo que de alguma forma pode ser uma conclusão a retirar também deste ato eleitoral, é da eficácia que essas redes sociais têm e da necessidade dos partidos, se quiserem ter uma relação de proximidade como devem e querem seguramente ter com os eleitores e com os cidadãos, terão de utilizar. E creio que muitas vezes quando se diz esta frase, acrescenta-se nomeadamente aos mais jovens, eu não estou tão
seja só em relação aos mais jovens. Creio que é em relação aos mais jovens e aos menos jovens também, porque é como é uma sociedade cada vez mais digital, que cada vez mais procura saber muito de muitas coisas, por outra, quer cada vez mais saber muitas coisas que não necessariamente muito das coisas, e portanto tudo é muito rápido, tudo passa rapidamente ao passado, não é? Tudo muda, e nesse sentido acho que os partidos políticos que queiram sobreviver, ou pelo menos ter bons resultados nesta área, seguramente terão de se adaptar à realidade e irão recorrer às redes sociais cada vez mais. E creio que também de forma cada vez mais profissional. Eu diria que estas eleições marcam também, de alguma forma, um certo fim da resistência às redes sociais, sobretudo os grandes partidos. Até pela circunstância de, pela primeira vez na história da democracia, na verdade não podemos falar, gosto ou não, mas a verdade é esta, não podemos falar de dois partidos, do bipartidarismo, mas pelo menos de três partidos, com um conjunto de ferramentas e de tamanho do ponto de vista parlamentar, que permite recorrer a todo o tipo de instrumentos parlamentares existentes. Sempre esses instrumentos estiveram apenas à disposição ou do PS ou do PSD, via AD ou sozinho, passou a ter um terceiro grupo parlamentar e um terceiro partido, que também ele passará a ter à disposição essas ferramentas, como ainda hoje vimos, com o pedido de uma comissão de inquérito putestativa, ou seja, forçar uma comissão de inquérito independentemente da vontade dos outros partidos. Isso é a primeira vez que acontece que não seja pedida pelo PSD ou pelo PS. E, portanto, nesse sentido, creio que também aqueles mais tradicionais, que são ao mesmo tempo, como a Maria Essa disse bem, um pouco mais resistentes, porventura, a estas redes sociais, terão de se conformar com a realidade. Creio que é a única atitude mais racional que poderão ter. Obrigado, Nuno. Maria, como é que este tipo de análise que ali que fez se compara com outras ferramentas que são normalmente usadas, e o Nuno falava aqui agora que marcou-se o fim à resistência da utilização das redes sociais e, portanto, toda esta análise também que tem que passar a ser feita, mas como é que este tipo de análise se compara com outras ferramentas, como sejam as sondagens, os estudos de opinião e os inquéritos a que nos habituamos sempre que há uma campanha eleitoral? Obrigada, Luís. Sim, é uma dúvida bastante pertinente e nós não pretendemos substituir as sondagens de todo, porque não queremos aqui encontrar um nexo de causalidade entre aquilo que é a dedicação dos partidos ou a conversação e o resultado das eleições. A diferença, eu diria que a principal diferença é que a informação que nós usamos como base nesta análise, ela já existe por si. Nós não fomos perguntar nada às pessoas. Nós fomos fazer um levantamento daquilo que as pessoas proativamente manifestaram nas redes sociais relativamente aos diferentes temas que foram analisados. E, portanto, acaba por haver aqui um fator de não intervenção da parte de quem quer saber mais sobre estes temas, se fizer essa análise. Quanto maior for o período da análise, mais rico será esse levantamento. Nós aqui estamos a falar de 2 meses, mas se uma empresa ou uma entidade estiver muito preocupada com o tema climático e quiser perceber qual é o sentimento da opinião pública sobre esse tema, uma das ferramentas que pode utilizar é este levantamento, que não vai perguntar nada diretamente, mas que, no fundo, vai buscar aquilo que as pessoas já disseram sobre este tema. Eu diria que essa é a principal diferença entre este tipo de análise. Eu diria que são complementares. Obrigado, Maria. Célia, duas questões para ti. Esta análise pode ser aplicada às marcas e às empresas? E de que forma? Esta seria. A segunda, que tem a ver um bocadinho com a análise que vocês fizeram, alguns partidos estiveram muito alinhados e as suas lideranças estiveram muito alinhadas em termos do discurso nas redes sociais, outros nem por isso. Nem por isso, lembro-me, por exemplo, do PCP, que está muito ativo, mas que depois o seu líder está muito inativo nas redes sociais. As marcas, muitas vezes e cada vez mais, têm também este tipo de comportamentos. Algumas que têm as lideranças muito ativas e têm uma pegada digital que ajuda na construção da reputação das marcas que lideram, outros líderes nem tanto e não fazem este caminho.
Qual é a vossa sensibilidade em relação a estas duas questões? Sim, obrigada, Luís. Então, começando pela primeira, acho que mais ou menos aqui fomos respondendo e fomos dando aqui estas ideias de que realmente este tipo de análise fazemos para empresas e marcas, porque obviamente esse é o nosso dia a dia, que é trabalhar a reputação e a comunicação das empresas. O que sim fazemos é aproveitar eventos sociais, momentos em que, porque o que precisamos é ir a analisar temas que geram conversa, percepções sociais e ver onde a sociedade tem mais, ou gera mais temas e temos mais movimento de informação porque permitem este tipo de análise mostrar todas as nossas capacidades e potencialidades para depois que rapidamente um responsável de uma empresa que tiver um desafio similar perceba então como este tipo de análise poderia encaixar nesse desafio que ele ou ela teria. Portanto, fizemos isto já, como disse, com as Jornadas Mundiais, fizemos também uma análise primeira foi da cidade de Lisboa e todas as diferentes eh, temáticas que uma cidade tem em termos urbanísticos, mas muito mais além, gerava na sociedade e quais eram as principais preocupações. Mas isto, e levado agora sim para responder ao tema das empresas e marcas, nós fazemos isto de forma habitual, com empresas de todo o tipo, seja, e desde diferentes, como mostrei na parte inicial, desde diferentes áreas de comunicação, desde as mais corporativas àquelas mais criativas, porque este tipo de análise permite coisas como identificar que comunidades e territórios são aquelas onde a minha empresa ou marca tem legitimidade para construir a minha narrativa conforme também o meu propósito, os meus valores e a minha missão. Permite também identificar que aqui opinion leaders estão dentro dessas temáticas para eu entrar em diálogo com eles, e, portanto é fundamental para essa identificação de com quem devo aliar para as minhas estratégias. Temas de riscos e oportunidades, isso é aquele mais óbvio, né, que temos mais identificado para este tipo de trabalho, saber identificar temáticas a favor, temáticas contra e qual é a estratégia então com esses dados que eu devo definir como responsável de comunicação. Mas também, como digo, insights criativos, este tipo de análise permite-nos identificar os insights, às vezes, não é? As companhias criativas vão à procura de um insight que soa bem, que é um wow effect, mas este tipo de insights permite-nos, como falávamos no início, de ir realmente a um insight objetivo, com uma preocupação real que a sociedade coloca, e daí que a minha campanha criativa estará baseada em decisões mais objetivas, que é realmente o que as pessoas preocupam, então eu vou fazer story doing com isso e não apenas um storytelling criativo e que soa bem. E também validar fases antes de fazer um lançamento, validar e antecipar como vai correr. Esta análise que temos aqui é uma antecipação. Podia permitir-nos, obviamente, não íamos antecipar o que ia sair em termos de governo, mas íamos antecipar mínimo o que eu preocupava as pessoas ia levar no dia da votação a decidir. Portanto, sim, e tem esse tipo de. E claro que nós levamos estas análises ao nosso dia a dia, essa é a nossa maior intenção e preocupação. E respondendo-te à segunda questão, é muito habitual isto que acontece nas empresas e no mundo corporativo, encontramos esta falta de alinhamento, de dedicar muito tempo e muito esforço em ter uma boa estratégia digital como empresa, neste caso como partido político, né? Ter uma grande equipa de comunicação, explorar redes sociais novas, um TikTok, seja arriscar até em termos de comunicação política e ter um grande ecossistema digital com uma atividade intensa. Mas do outro lado temos de ser muito coerentes e a nossa cara mais visível, o nosso líder, quer num partido político, quer numa empresa, tem que fazer exatamente o mesmo, tem que ser a pessoa que é melhor mostre sem nenhuma dificuldade e arriscando esse tipo de estratégia também desde os seus canais. Isto porque, e como poderão imaginar, nos partidos políticos, no mundo da comunicação política acontece ainda mais, mas nas empresas também podemos pensar logo em que isto tem muito mais potencial quando é trabalhado especialmente às pessoas que representam partido político ou uma empresa. Eu vou sempre reconhecer e vou sempre acreditar muito mais numa mensagem dita por uma pessoa, por um líder, neste caso,
que o que disse algo muito mais abstrato, que é a página de uma empresa ou a página de um partido político. Portanto, se tivermos inclusive que escolher, até deveríamos colocar muito mais importância na atividade e na presença dos líderes, e neste caso dos líderes políticos ou empresariais. Mas sim deve ir tudo coerente e nunca, nunca pode substituir uma coisa com a outra. Temos de ter, ambas deveriam ter uma atividade e uma presença estratégica e bem pensada. Portanto, é, é algo, obviamente, uma aprendizagem que levam para as próximas eleições e todos aqueles líderes políticos que estavam em falta nas suas estratégias digitais deveriam aprender que se querem fazer um esforço e juntar ao máximo uma capacidade de comunicação política maior, eles devem ser os que primeiro sejam o melhor exemplo através das suas redes sociais. Obrigado, Célia. Mas posso então concluir da tua pergunta que se é mais fácil aos líderes políticos, porque querem protagonismo e, portanto, estarem nestas andanças das redes sociais com o apoio dos seus partidos, não é tão fácil para algumas lideranças corporativas ou de empresa fazerem um caminho semelhante, obviamente não para serem eleitos, mas para ajudarem na consolidação da reputação das suas marcas. Isto tu achas que é uma conclusão normal ou estou aqui a ser um bocado lírico? Não, não, não é. Claramente há um desafio que nos ultrapassa. Trabalhar as identidades digitais das lideranças é algo que ainda vemos nas empresas que custa. E acho que este exemplo dos partidos políticos é engraçado porque é uma comparativa que a partida é um mundo diferente, é algo diferente que vemos que também sofrem um pouco disso. Mas há resistência e bastante ainda em que as lideranças custam muito dar, como digo, serem o melhor exemplo e estarem, até para que os colaboradores vejam que as suas lideranças representam e trabalham essa identidade digital e representam a empresa e comunicam e explicam o que fazem, como e para quem. Há essa resistência por uma questão de geração, até por uma questão de ser algo muito próprio, é a nossa pegada digital, então os líderes têm sempre um travão, no sentido de não queremos estar a comunicar, não quero estar-me a expor, para isso tenho os canais da minha empresa a comunicar, porque têm de ser os meus, mas como sempre, e isto em qualquer técnica de comunicação, sabemos que o que diga o líder, e às vezes até devemos colocar ao líder a comunicar quando são temas específicos, e no digital é exatamente igual, às vezes deve ser inclusive para alguns tipos de comunicações deveríamos privilegiar e nós fazemos esse tipo vamos obviamente ajudando, dando essa consultoria e vamos criando ou mostrando o porquê, estamos a sugerir esse tipo de estratégias, devem ser eles a comunicar temas e nem tanto os canais da empresa, porque às vezes precisamos dos líderes para comunicar e para expor temáticas e porque queremos aproximar-nos a stakeholders que obviamente valorizará muito mais quando a comunicação é feita pela pessoa que lidera e nem tanto pelos canais da empresa. Mas sim, Obrigado, Célia. chegaste a uma ótima conclusão disso. Obrigado. Peço desculpa agora aqui por este. Chegámos ao nosso fim, era para me avisarem que estamos em cima da hora. Muito obrigado à equipa da LICA, Maria, Célia e Nuno. Muito útil esta nossa conversa e a apresentação que fizeram. Referir apenas que esta sessão foi gravada e, portanto, vai ser difundida pelos canais e pelas redes sociais da APCE para quem quiser posteriormente ter acesso a elas. Vamos continuar, estejam atentos, porque vamos continuar com outras conversas e com outros temas que sejam relevantes na área da comunicação. Vão estando atentos, porque em breve teremos mais novidades. Resta-me mais uma vez agradecer-vos aos três, agradecer a quem nos viu e ouviu aqui neste webinar. Muito boa tarde a todos e até uma próxima ocasião.